Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Estudantes da terceira série do ensino médio, né? Como vocês estão? Espero que bem, espero que esteja todo mundo bem neste momento difícil que nós estamos enfrentando. Eu sou o professor Felipe, sou professor de Sociologia de vocês e vou gravar agora uma nova videoaula aí para vocês. Estou gravando, na verdade, né? Uma nova videoaula para vocês, tá? Continuando o conteúdo, né? Nós estamos falando de direito, democracia, né? Constituição. Agora nós vamos continuar o conteúdo. Vou jogar o primeiro slide aqui na tela para vocês. Olha só, prestem atenção. Nós vamos continuar o conteúdo a partir da perspectiva do Estatuto da Criança, do Idoso e do Consumidor. Tenho certeza que todos aqui, pelo menos alguma vez, já ouviram falar desses estatutos, né? Que são nada mais que compêndio de leis, né? Códigos ali agrupados de leis para proteção, né? Para nossa proteção, né? Para garantir que os direitos que a gente tem em Constituição, né, constitucionais, possam ser cumpridos, possam ser validos, né? Para isso que tem os estatutos, né? Para fiscalizar aí e exigir que esses direitos sejam cumpridos, tá? Vamos para o próximo slide, vamos lá. Para entender um pouco desses estatutos, gente, nós temos que voltar na Constituição, né? A gente tem que entender um pouco da Constituição Cidadã de 1988, né? Então, vamos ver aqui o que é preâmbulo, né? Nós vamos ter um contato aqui com o preâmbulo da Constituição de 1988. Então vamos ver o que é preâmbulo. Segue comigo aqui no slide, ó. Texto introdutório que apresenta o assunto principal de prefácio, relatório que precede um decreto ou lei, preâmbulo constitucional. Então ali é a introdução da Constituição, né? Um prefácio, né? Nada mais que isso. Vamos ler o que ele diz aqui. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então veja só, o preâmbulo já diz que inúmeros valores, né, inúmeros direitos, né, devem ser assegurados para a gente, né? Como os direitos sociais individuais, liberdade, segurança, bem-estar, né? Então, o próprio preâmbulo, né, da Constituição já prega, né, que nós devemos ter esses direitos, conquistados e respeitados, tá? Então, por isso que nós temos que entender aqui como que funciona a Constituição, antes de ir para os estatutos, porque os direitos estão na Constituição, né? Os estatutos servem para, de certa forma, fiscalizar, né? Fazer com que esses direitos sejam cumpridos, tá? Então, o preâmbulo diz isso. Agora vamos para o próximo slide. Vamos conhecer um pouco do artigo 1º da Constituição. Inclusive, nós já conhecemos ele aqui, né, nas nossas aulas, né, nas nossas videoaulas, mas é necessário que a gente volte, né, para ver de novo, né, porque para nós entendermos os estatutos, como eu disse, temos que entender a Constituição também. Tá? Então vamos ler aqui o artigo 1º da Constituição, né? Apenas veja aqui comigo, ó. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, olha, presta atenção nos fundamentos, gente. 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. E o parágrafo único aqui para terminar, lembrando que esses números aqui são dos parágrafos, né, que estão dentro do artigo, né, o primeiro artigo no caso, então o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e o parágrafo único aqui que finaliza.
todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, veja só, o artigo 1º também traz, né, esses direitos, né, que nós devemos ter, os fundamentos aqui para se formar a sociedade, né, soberania, cidadania do povo, dignidade da pessoa humana, né, pluralismo político, enfim. São vários valores aqui que também estão constados no 1º artigo, que são nossos direitos, tá? Estão em Constituição, a Constituição Cidadã de 1988, no caso. Vamos para o próximo slide. Vamos entender aqui o fundamento do Estado brasileiro. Vamos lá. O Estado brasileiro, segundo o artigo 1º, tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, por exemplo. Segue aqui no slide comigo, estou lendo. Soberania, vamos lá, entender o que é soberania. Para a gente deixar isso bem claro, porque esses valores são importantes nós entendermos, esses três aqui, porque estão diretamente ligados aos estatutos que nós vamos ver, tá? Soberania, vamos lá, fundamento do próprio conceito do Estado, né? Então o Estado tem que ser soberano, então o povo tem que ser soberano, a nação ali tem que ser soberana, né? Ninguém pode interferir aqui, né, nos nossos negócios, né? Desde também que nós não façamos mal para o mundo, né? Também tem um certo limite, né? Atente, né, contra direitos humanos, inclusive, né? Mas, tirando isso, né, nós somos soberanos, tá? Nós temos as nossas próprias convicções e as nossas tomamos nossas decisões como país, né, no caso o governo. 2, aqui, ó, cidadania. Define os participantes da vida do Estado num sentido mais amplo entre aqueles que possuem os direitos civis, políticos e sociais. Então é isso, cidadania, né? É você participar, né, ativamente ali da cocriação, da criação, né, do Estado, né, da sociedade, através dos seus direitos civis, políticos, sociais, né? Você contribuir ali de certa forma, né? Votar, poder ser votado, né? Fazer parte de uma associação civil, né? Usar o SUS, usar a educação pública, né? Então, tudo isso você vai construindo ali a sua cidadania dentro da sociedade, tá? Vamos lá, próximo, dignidade da pessoa humana, isso é muito importante. É um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais dos seres humanos, desde o direito à vida. Então, para você ter dignidade da pessoa humana, tem que primeiro ter direito à vida, né? Também condições de moradia, né? Saúde, alimentação, enfim. Uma pessoa tem que viver dignamente, né, gente? Todos temos que viver com dignidade, né? Temos pelo menos não, né? Nós devemos ter, né, o certo, né? O correto, o essencial, o justo para sobrevivermos, né? E podermos aí construir também essa sociedade, né? Juntamente com os valores da cidadania, da soberania, né? Mas vocês têm que entender esses três aqui para entender os estatutos, tá? Soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana. Estão totalmente ligados aos estatutos. Vamos para o próximo slide. Objetivos do Estado brasileiro. A gente vai ler o artigo 3º agora da Constituição. Sei que vocês já devem estar cansados de conhecer a Constituição, mas é importante, tá? A Constituição do nosso país deve ser lida e conhecida muito bem, né? Porque afinal é a nossa Carta Magna, né? É o documento que rege a nossa vida aqui dentro desse país. Então nada mais justo que nós conheçamos ele, né? Em aula pelo menos. Vamos lá, artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Os objetivos fundamentais. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Acompanha comigo aqui no slide, ó. 2. Garantir o desenvolvimento nacional, né? Desenvolver o país. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, olha aqui, propõe erradicar a pobreza. Erradicar é sumir com a pobreza, acabar com a pobreza. E a marginalização também, né? E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Eles propõem aqui a reduzir a desigualdade social e regional também, o artigo 3º. E 4 aqui, ó, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, não usamos mais raça, né, etnia, na verdade, né, sexo,
cor, identidade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, promove aqui a tolerância, né, de várias formas, através de etnia para etnia, né, de sexo para sexo, pessoas de idades diferentes, enfim. Então, o artigo 3º também promove essa tolerância sem preconceitos, aí, né, esse respeito sem preconceitos. Né? Então, veja que está tudo fundamentado aqui, né? Nós temos direitos, vários direitos segurados em Constituição, né? Veja que nós falamos bastante deles aqui. Mas será que na prática eles são cumpridos à risca, ou pelo menos cumpridos, né, alguns deles? Né? A gente vê que não. Né? Muita coisa tem que ser mudada, muita coisa ainda tem que ser evoluída e também a fiscalização para que esses direitos sejam cumpridos, né, sejam válidos, tem que haver. Né? Porque senão o Estado não consegue fazer isso corretamente. É para isso que nós temos aí os estatutos, né? Que aí vão fiscalizar, vão ver se está sendo se está sendo tratado de forma corretamente os direitos das pessoas e fazer valer eles, né? Mais um reforço aí específico, né? Porque a Constituição é muito abrangente, então é mais um reforço específico, né? Para que os direitos sejam cumpridos, tá? Vamos para o próximo slide, ó. Nossos direitos conquistados a partir da Constituição de 88. É muito importante a gente ter isso em mente. Saber quais direitos nós conquistamos a partir da Constituição Cidadã, assinada promulgada lá pelo Ulisses Guimarães, tem a foto que eu mostrei sempre para vocês aqui. Vamos lá, o que nós conquistamos? Fim da censura dos meios de comunicação, que na ditadura militar, antes da Constituição, foi terrível, né, a censura nos meios de comunicação. Liberdade de expressão, né, que também outro fator que era muito cerceado, muito preso, né, na ditadura militar. Direito das crianças e dos adolescentes. Eleições diretas e universais com 2 turnos, olha só. Direito ao voto para analfabetos. Gente, antes de 88, analfabetos não votavam. Né? Pessoas que eram analfabetas não conseguiam votar. Agora é um direito. Voto facultativo aos jovens entre 16 e 18 anos. E eu votei quando eu tinha 16 anos. Né? Meu voto foi facultativo. Né? Então eu não era obrigado a votar, mas eu fui lá e votei. Então foi isso que foi aprovado aqui. Tá? A prática do racismo passou a ser crime inafiançável. Né? Muito bom isso, né, pessoal? Racismo não tem como, né, ter no século XXI ainda. Né? É difícil a gente imaginar que uma pessoa ainda seja racista hoje em dia. Né? Mas tem. Então, por isso temos a lei, né, para que o crime seja inafiançável, para que a pessoa acerte aí suas contas, né, com a justiça, né, por praticar o crime de racismo e seja uma coisa mais incisiva, tá? Mais forte, tá bom? Que é muito justo, inclusive. Proibição da tortura, que também foi exacerbadamente utilizada durante o período da ditadura militar, entre 64 e 85, que é o período que o Brasil estava acabando de sair e entrando para a reabertura democrática. Igualdade de gêneros, né? Fomento ao trabalho feminino, né? Incentivo ao trabalho feminino, para que essa igualdade de gênero também possa evoluir através do capitalismo. Posse de terras indígenas e preservação de seus costumes e tradições, muito importante isso aqui. Os povos indígenas também foram assegurados na Constituição de 1988, que sempre foram povos, né, que sofreram várias coisas ruins aqui no Brasil, né, desde morte exacerbada por peste, né, por epidemia, até chacinas mesmo, né, e várias coisas foram tomadas dos nossos indígenas aqui. Então é muito importante que a Constituição assegure, né, que eles fiquem de posse de suas terras, fiquem em posse de suas terras e preservem seus costumes. Né? Para isso tem órgãos também que cuidam disso, né? Como a FUNAI, por exemplo, né, que hoje passa por sérios problemas. Né? A FUNAI ela está totalmente descaracterizada, né, na questão da gestão, né, dela, o presidente principalmente, que é uma pessoa que não tem proficiência, né, para trabalhar na FUNAI, mas enfim, tem esse órgão, né? E aí a gente precisa colocar pessoas competentes lá e que
tenham conhecimento sobre os povos indígenas, né? E até os próprios povos indígenas devem fazer parte ali da gestão, né? na visão que eu tenho, né? Dessa questão de especialidade no poder público, né? As pessoas devem ter uma certa especialidade também para trabalhar ali nos locais, para que possa facilitar, né? O trabalho ser mais dinâmico, mais preciso, né? Mais correto. Enfim, e a última aqui, falei um pouquinho da FUNAI para vocês, porque estão rolando várias coisas aí. E, enfim, a última aqui, o último direito, né? É redução da jornada de trabalho, tá? 44 horas semanais, reduziu para 44 horas, tá bom? Vamos para o próximo slide. Vamos falar agora um pouco do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Faz 30 anos, inclusive. 30 anos do ECA, tá? Foi criado em 1990, com a Lei 8.069. Crianças e adolescentes passaram a ser vistos sob nova perspectiva. Acompanha aqui no slide comigo, ó. Como sujeitos de direitos. Olha só. Desde lá, há 30 anos, novos rumos foram tomados para garantir a proteção de meninos e meninas de 0 a 18 anos. A lei diz, por exemplo, artigo 4º, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. E está aqui a fonte para vocês, direto do governo. O ECA está disponível aí para todo mundo consultar, tá? No site aqui, que a fonte aqui que eu deixei, tem um link lá. Enfim, gente, o ECA, né, ele tem 30 anos e ele vem aqui para assegurar os direitos da criança e do adolescente, né, para que a criança tenha seus direitos válidos, né? Direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, né? Tudo que um ser humano tem que ter, né? Uma vida digna, né? Não é nada mais do que isso. Então o ECA está ali assegurando isso, para que a criança realmente tenha isso de fato, tá? Então é para isso que tem o estatuto, tá vendo? Como as coisas se encontram. As leis, os direitos, perdão, estão nas leis que estão na Constituição, né? E também estão nos estatutos, né? Os estatutos são documentos mais elaborados para assegurar aí, que a nossa população tenha seus direitos seguros, tá? Validados, tá bom? Vamos para o próximo slide. Objetivos do ECA. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Primeiro objetivo, ó, direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade. Muito importante isso aqui. Segundo a lei, acompanha comigo no slide, ó. Segundo a lei, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Crianças e adolescentes podem opinar e se expressar, brincar, ter auxílio, refúgio e orientação. 2. Direito à convivência familiar e comunitária. Olha só, comunidade, vem família em comunidade. Crianças e adolescentes têm o direito a serem criados e educados no seio de sua família, no centro ali da sua família, dentro da família, com a convivência familiar e comunitária garantidas, de acordo com a Lei 13.257 de 2016. Vejam como essas leis aí são feitas há pouco tempo, né? Não é muito tempo que essas leis foram feitas, nem o ECA, de 1990. Né? Então, olha só quanto que a gente demorou para entender que isso era importante aqui no Brasil. Né? 3. Direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Segue comigo aqui, ó. Toda criança e adolescente tem direito à educação, visando o desenvolvimento tranquilo e saudável, na forma com que este item seja um exercício da cidadania, além da qualificação para o trabalho. Segundo o Estatuto, a profissionalização deve oferecer condições para a frequência regular na escola, tendo a prática proibida para menores de 14 anos. Olha só, a gente está proibindo aí o trabalho infantil, né? Que é uma coisa que é muito preocupante no Brasil desde muito tempo. Né? Então, vejam aqui, né, a questão da proibição do trabalho infantil. E esses são os objetivos principais do ECA, tá? Garantir os direitos, né, a liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, tudo que uma criança, um ser humano, né, tem direito, né,
deve ter em sua vida. Tá? Então o ECA está aí para assegurar que isso seja cumprido. Tá? Vamos para o próximo slide. Ó. Agora vamos conhecer um pouquinho do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, olha lá. Para a Organização Mundial de Saúde, segue aqui no slide. Tá? OMS, a gente ouve muito falar da OMS hoje em dia, né, por causa da pandemia de coronavírus, eles é que ditam aí as normas científicas para nós seguirmos, né, e ficarmos mais seguros em relação aí à pandemia. Então, a gente ouve muito falar da OMS. A OMS é uma Organização Mundial de Saúde, né? Vários cientistas, médicos, enfermeiros, enfim, vários cientistas da saúde ali ficam nesse local, né, nessa Organização Mundial de Saúde, né, produzindo conteúdo, material para orientar as pessoas, né, os países, né, como seguirem os protocolos sanitários. Né? Hoje ajuda muito, por exemplo, na pandemia de coronavírus, porque você tem uma diretriz central, né, que parte as informações científicas. Né? Eles fazem muitas pesquisas, né, tem muitos desenvolvimentos científicos ali importantes para a humanidade. A OMS reúne ali os melhores cientistas da saúde do mundo. Né? Então, para a OMS, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. O mesmo entendimento está presente na Política Nacional do Idoso, instituída pela Lei Federal 8.842, de 1994, e no Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003. A primeira tem como objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, entre eles a saúde, ao trabalho, a assistência social, a educação, a cultura, ao esporte, à habitação e aos meios de transportes, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. A segunda vem regular todos esses direitos, concedendo a quem tem 60 anos ou mais, por exemplo, atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados e prioridade na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. A OMS reforça também que a questão de idade vai mais além, da cronologia. Então a OMS reforça que a questão da idade vai além do que a cronologia. Ser idoso, ou seja, a cronologia, né, a idade, né, de vida, o tempo de vida, né, que é de 60 anos para cima. Ser idoso varia de acordo com a situação física e social do indivíduo também. Né? Então, nós precisamos avaliar também quais são as condições sociais, né, físicas, né, como que o corpo do idoso o corpo da pessoa está se desenvolvendo ali. Pode ser que a pessoa tenha menos idade, né, mas já esteja classificada aí como uma idosa, né, por causa do corpo, né, dela, das questões sociais também que afetaram o corpo, né, fome, miséria, falta de saneamento básico, enfim. Então tem pessoas que envelhecem mais rápido, né? Então não é só apenas isso, né? Acima de 60 é idoso e só, né? Não, tem que estudar o caso, né? Ver o caso, né, da pessoa, se ela tem mais predisposição a ter tido um sofrimento maior social, né? Então ela pode aí também ser caracterizada como uma idosa, né? Mas aí tem que estudar o caso, né? Mas a OMS determina que idoso é quem tem mais de 60 anos, tá? É o geral. E o Estatuto está aí para organizar esses direitos do idoso, né? Para que ele tenha também direito à saúde, ao trabalho, assistência social, educação, cultura, mas que também tenha direitos diferenciados na sociedade, porque o idoso, né, ele já contribuiu muito para a nossa sociedade. Então, está na hora da sociedade ajudá-lo, né, quando ele fica idoso, né? Aí nós temos aí a questão de filas preferenciais também, né, não pagamento de passagem de ônibus, gratuidade, enfim, várias coisas que o idoso também tem direito, necessário ter, e o Estatuto do Idoso está aí para garantir que isso seja cumprido, assim como o ECA, tá bom? O Estatuto da Criança e do Adolescente, só que esse é do idoso, tá? Vamos para o próximo slide. Vamos ver agora o Código de Defesa do Consumidor, ó. Esse nós vamos passar mais brevemente, mas é muito importante nós conhecermos também, porque afinal todos somos consumidores também, né? Nós compramos, né, desde um
um pãozinho ali na padaria, até um celular, um carro, né? Ou até uma casa, quem sabe, né? Para quem tem condições, né? Eu não tenho ainda casa própria, né? Mas um dia, talvez, quem sabe, eu faça essa transação também. Então, todos somos consumidores, né, de alguma coisa. Nós compramos alguma coisinha na rua, na loja, online, enfim, de qualquer forma, tá? E o Código do Consumidor também é outro estatuto, outro código para defender a gente, né, que consumimos, tá? A partir de 1988, acompanha aqui comigo no slide, ó, a partir de 1988, o consumidor pôde ser amparado oficialmente por legislaturas que asseguravam direitos que antes não existiam. Troca, reparo, devolução de dinheiro, etc. Vários direitos que a gente tem hoje, né, que a gente vai lá na loja, troca o produto, pede reparo, enfim, não tinha, né? Era cada um por si, né? Não tinha alguém para assegurar, né? Antes de 1988, antes da Constituição Cidadã, o direito do consumidor, não tinha ninguém para assegurar o direito do consumidor. Aí chega a Constituição Cidadã e coloca lá no artigo 5º, né, um parágrafo 32º, né, que diz: o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, né? E a partir disso, né, e de outros parágrafos mais que detalham os direitos do consumidor um pouquinho mais, surge o Código, né? O Código de Defesa do Consumidor, que é muito importante. Inclusive, é obrigatório que tenha um exemplar em todo o estabelecimento, tá? Todo estabelecimento deve ter pelo menos um exemplar do Código do Consumidor, tá bom? Então, é muito importante para que, se você for lá na loja, tiver com alguma dúvida, precisando de alguma coisa, né, comprar e quer consultar, você consulta ali, tá bom? Então, o Código do Consumidor está aí para nos proteger também, quando vamos consumir, tá? Quem já não passou por vários problemas aí de consumo, né? Você compra uma coisa, vem outra, né? Você combina uma coisa, vem outra, né? Não estou dizendo que é sempre, né, gente? Mas, infelizmente, esses problemas acontecem, né? Então, tem que ter o código para nos assegurar, para que o nosso direito seja válido, tá bom? Validado, perdão, tá bom? Porque já é válido. Vamos para o próximo slide e acabou, olha só, é o próximo slide da final, acabou, final da nossa videoaula, tá? Obrigado, se cuidem, usem máscara, né? E o ideal é ficar em casa, mas se for sair, use as máscaras, álcool em gel, siga os protocolos sanitários, tá? Tem aqui um esqueminha, um mapinha mental aqui para orientar vocês como fazer uso da máscara, tá bom? E é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bons estudos. Valeu!